Oi, gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Como dito antes, vamos dar início ao livro do Êxodo e vamos fazer de maneira diferente de como nós fizemos quando era no livro do Gênesis, certo? Você está na tela do meu celular, você vai ver eu mexendo, eu rolando a tela para cima, para baixo, eu apontando aqui no lapisinho para a gente escrevendo e para nós juntos irmos meditando e aprendendo, certo? Eu pensei em fazer de uma forma, mas eu vi que a forma que eu iria fazer, que era lendo o texto e explicando novamente, não vai dar aqui. Então, o que eu vou fazer com você? Eu vou ler todo o texto, certo? Todo o texto. Você acompanha na sua Bíblia, senão você não vai conseguir. E vou pedir para você, vai marcando as informações que para você é relevante. Eu vou estar marcando as informações que para mim são relevantes, mas você precisa fazer da sua forma, porque você precisa ter independência. Quando você estuda, você precisa ter a sua independência, certo? Vamos lá? A partir do verso 1, eu vou rolar a tela aqui para baixo. Bom, o texto logo de cara já está informando para a gente que ele tem um subtítulo aqui na minha tradução. Não se esqueça, não se apegue nisso. Você pode até olhar para esses subtítulos ou para essas epígrafes e meio que bater o olho e lembrar do que o texto vai estar falando, que isso até é relevante, mas não se apegue a isso, ok? Nós vamos ver isso melhor mais à frente, ou então volte lá nos capítulos primeiros do Gênesis, que você vai ver uma breve explicação que eu dei a respeito disso, ok? Vamos lá. Versos primeiro. Vou ler todo o texto, tá? Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naphtali, Gad e Azer. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Bom, presta atenção, eu sei que tem uma vírgula aqui, né? Aqui, ó. Aqui. Porém, eu quero dar uma paradinha aqui com você, por quê? Se você estiver lendo o texto junto comigo e você não está entendendo nada, tá lendo e eu não estou gravando, vai parando, vai devagar, que nem eu lendo aqui, do verso 1 até aqui no verso 8, a história já está me informando algumas coisas. Então eu vou passar para você as informações que eu estou tirando só nessa leitura. A primeira, está morrendo toda aquela geração que nós lemos no livro do Gênesis. O José, seus irmãos, toda aquela geração está morrendo, está findando ali a história. Mas mesmo os pais, né, morrendo, você vai ver que uma nova geração está sendo formada e é poderosa. É o texto que está me informando. E olha que eu não estou nem lendo aqui nada. Estou tentando pegar aquilo que eu li e você também precisa fazer da mesma forma. Outra coisa que está sendo informado aqui o texto, que aquele faraó que conheceu José, que conheceu Deus de José, que viu Deus na vida de José, também morreu. E um novo faraó, um novo rei, um novo egípcio está agora surgindo na história, certo? Então você precisa pegar essas informações que você lê, já vai tentando gravar na sua mente para depois você ir criando os seus esboços, os seus estudos e a sua meditação, ok? Vou ler de novo. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Então, se não conheceu José, não conheceu a história. Foi o que nós falamos até agora, certo? 9. O qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E presta atenção, eu ia continuar, mas presta atenção. Ele está nos dando outra informação de que o rei agora, o novo Egito, o novo rei do Egito, ele está observando que este povo é poderoso. Lembra que nós falamos lá no começo? Esse povo que está multiplicando, está crescendo, é poderoso. Ele está olhando e dizendo, bom, é melhor a gente dar um basta nisso aqui, porque se tiver guerra, se os inimigos vierem contra nós, eles podem se juntar neste povo grande e poderoso, pode se juntar com eles e acabar conosco.
e nós não queremos perder. Isso é a fala do novo rei do Egito, que não conheceu nada daquela geração que veio antes dele. E isso aqui também já nos dá um estudo de que as gerações precisam contar sobre seu Deus, sobre os feitos, sobre suas histórias, para que as próximas gerações que vierem aprendam aquilo que antes os pais estabeleceram. Também aqui já dá uma boa mensagem. Qual? Nós temos a responsabilidade de ensinar as futuras gerações. Eu sei que alguns aqui são mais velhos que eu, tenho 30 e poucos anos, então nós temos a responsabilidade, e você que ainda é mais velho, tem a obrigação de ensinar as novas gerações, seus filhos, netos, sobrinhos e até mesmo na igreja, as mocidades, as crianças, sobre o Deus que você serve, sobre o Deus daquele lugar a qual ela está, a igreja, para que, ao crescer, não se esqueça do seu Deus e também não finde a história, ok? Continuando, verso 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributo, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amarga a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que serviam com dureza. Então veja, o que ele faz? Ele vai colocar como que guardas, chefes, para que façam com que o povo de Israel trabalhe duro, de uma forma pesada, a qual o texto chega a mencionar que eles estão levando a vida em amargura. E então isso daqui está acontecendo algo terrível. Olha as informações. Só que você já pode pegar toda essa informação e ir escrevendo até mesmo como que tópicos. E eu vou te dar uma dica aqui a respeito de tópico. Veja, faça 3 tópicos, tá? Segue o que eu estou falando, para que você entenda onde eu quero chegar com você, para que você marque, estude e aplique na sua vida e também quando for transmitir. Primeiro tópico você coloca numa bolinha e você coloca na primeira linha assim, morre José. Na segunda linha, põe uma bolinha ali, aí você vai colocar morre seus irmãos. A terceira bolinha, né, na terceira linha, você coloca morre toda essa geração. Morre José, seus irmãos, toda aquela geração. Ponto. Logo você pode também colocar o que está acontecendo nesses 3 tópicos. O passado se foi. As lembranças estão indo também, estão se acabando. E a história está se findando. Mas, aí você coloca embaixo, porém, ou mais. Aí você põe, porém, uma descendência passa a existir. Poderosa, grande e que está multiplicando. Aí você coloca também, agora 4 tópicos. O primeiro você põe perdas. No segundo você põe crescimento. No terceiro você coloca medo. E no quarto você coloca estratégia. Pronto. Faça dessa forma e depois você vai olhar o que você está escrevendo conforme eu estou falando e você vai ver onde nós juntos vamos chegar, certo? Bom, continuando, já tem novamente aqui o subtítulo, você já sabe, não se apegue a isso. Verso 15 diz o texto. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrã e o nome da outra Puã, e disse, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentes, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizestes isso? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venham a elas. Verso 20. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Eu sei que alguns não entendem por que o faraó está fazendo isso. Veja,
está sendo informado agora, do verso 15 em diante até o 22, que agora o rei do Egito ele está fazendo o quê? Se for homem, é para matar. Se for menina, deixa viver. Porque homem é força. Numa batalha, as mulheres não iam. Quem ia eram os homens. Então o que ele quer fazer? Ele quer fazer com que o povo se enfraqueça. Somente com mulheres. E os homens, mate. As parteiras vão temer não ao Egito e não ao rei do Egito, mas elas vão temer a Deus. E isso Deus faz o quê? As abençoa, devido a ter temido a Deus. E não, elas não mentiram. Eu sei que aqui, ó, tem uma parte aqui, ó, cadê? Pronto. Esse 19, olha o que as parteiras vai dizer. As parteiras disseram ao faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venham a elas. Então assim, eu já vi gente aqui dizendo que elas mentiram. Não, elas não mentiram. Ou elas só estão dizendo que as mulheres hebreias são espertas e que antes de terem delas, né, as parteiras irem até elas para fazer o parto, elas mesmas ali sozinhas fazem seus partos e se viram só. Mas elas não incluíram elas ali. Elas só estão elogiando a sabedoria das hebreias. O nome disso é estratégia. Aí, o porquê que eu falei para vocês fazer aquele tópico? Veja que o que nós estamos vendo aqui é estratégia, temor e etc. Lembra que eu falei para vocês lá dos tópicos da frente? A gente usou qual tipo de tópicos? Os primeiros era perda, crescimento, medo e estratégia. O que está acontecendo aqui agora? É um paralelo que você vai fazer entre os primeiros tópicos e esse aqui agora. Lembra que todo esse tópico aqui, ele tem que se juntar com o final daquilo que você está lendo. Porque o que está acontecendo aqui? O faraó não deu ordem? Então, essa é a ordem dele. O quê? Perda. É para matar. É para que todos venham se findar. E o primeiro tópico que nós colocamos lá, qual que foi? Perdas. Isso. E esse agora que nós estamos falando, uma ordem que também quer que haja perda. Então você tem que fazer um paralelo entre um e outro, tá? Segundo, o paralelo que nós fizemos, nós falamos crescimento. E agora o que está acontecendo? Está havendo temor. Porque para que haja crescimento, houve temor. Então você tem que juntar o temor do primeiro tópico, que é o segundo, e você tem que juntar esse segundo agora desses últimos tópicos. Vai juntando aí. Por isso que eu disse, escreva, né? Nosso bloquinho de explicação. Medo. E aqui agora o que está tendo? Coragem. Essa coragem aqui fez o quê? Com que fosse o inverso do medo. Enfim, eu tô tentando aqui junto com você e meditando. Então, você vai juntar o medo do primeiro, né, que o povo tá tendo, e agora a coragem das parteiras, para você montar a tua pregação. E, por fim, a gente usou estratégia lá em cima. E aqui agora o que está acontecendo também? Estratégia divina. Elas estão tendo uma estratégia vinda de Deus sobre a vida delas. Ponto. Acabou-se aqui. Só isso? Só. Não. Tudo isso. Então, só aqui você já consegue montar uma pregação. Se você anotou o que eu falei, coloca aqui no comentário. Vamos ver se você consegue colocar para ajudar também os demais a seguir nessa estratégia de tópicos, bolinha, para ver se você entende a bolinha que eu estou falando, para que a gente consiga juntos depois avançar nos nossos esboços, nos nossos ensinamentos. O livro do Êxodo vai ser assim. Você tem que prestar atenção no que eu estou falando. Senão você vai comigo até o Apocalipse sem entender nada e sem saber como montar um esboço, uma meditação e uma aplicação. E não se esqueça que toda a mensagem do Velho Testamento, toda, tem que apontar para Cristo. Dessa vez no livro do Êxodo eu não vou fazer isso, eu vou deixar por sua própria conta, tá bom? Porque nós fizemos isso lá no livro do Gênesis. Agora no Êxodo é totalmente diferente. Mas eu espero que aqui você tenha aprendido e você entenda hoje qual vai ser a nossa lógica de que nós vamos seguindo nesse livro do Êxodo, ok? Caso tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, entre aqui em contato, manda aqui nos comentários para mim, ou então vai lá no meu Instagram. Qualquer rede social minha você encontra por Karen Dutra Oficial, ok? Instagram, Facebook, enfim. Vai lá, tá bom? Deus te abençoe, não esqueça. Curte esse vídeo, tá bom? É para curtir, assista sempre até o final os vídeos, para que você seja edificado. Eu também, porque enquanto eu te ensino, eu também sou edificado, certo? Deus te abençoe, em nome de Jesus.